Hoje eu vou falar para vocês sobre um filme chamado Assassinato às Cegas. Essa imagem que aparece aí do coelhinho cego tem tudo a ver com o final da história. Esse filme conta a história de um rapaz pianista cego. Um dia ele sofreu um pequeno acidente com uma pessoa que estava numa moto, era uma moça, e dali nasceu uma atração entre eles. Ela era filha de um dono de um bar. Convidou para que ele fosse tocar à noite lá no bar do pai dela. E toda noite ele ia tocar. Lá ele ficou conhecido e entre os clientes que frequentavam o bar havia um ex-cantor que era casado e era aniversário de casamento deles. Dele e a mulher dele, claro. E ele convidou o pianista que fosse tocar lá na casa dele no outro dia para fazer uma surpresa para a mulher dele. Eles combinaram e no outro dia ele foi. Chegando lá, ele chamou na campainha e ela ficou assim, meia assustada, não queria deixar ele entrar. E ele disse: Olha, o seu marido da senhora que me convidou e pediu para mim vir fazer uma surpresa e tal, para eu tocar para a senhora. Ela, percebendo que ele era cego, abriu a porta e deixou ele entrar, guiou até no piano. E ele sentou e foi tocar. Ela batia palma e falando que estava gostando e tal. Mas lá dentro do apartamento tinha um corpo. Uma pessoa havia sido assassinada. Ele pede para ir no banheiro, o pianista. Ela guiou ele até no banheiro. Chegando lá dentro, o assassino que tinha matado a pessoa que estava lá na sala estava dentrinho do banheiro. Ele usou o banheiro normalmente, saiu, foi pro piano tocar. Enquanto ele estava tocando, ele ouvia barulhos e nesses barulhos significava que a mulher e o homem estavam colocando aquela pessoa morta dentro de uma mala, enfim, dá um fim naquele corpo. A mulher falou: já que meu marido não chegou, você pode ir embora, porque ele não conseguiu chegar, você já tocou, tá tudo muito bem, tá. E ele foi embora. Saindo dali, ele foi direto na delegacia. Chegando lá na delegacia, ele falou que queria fazer uma denúncia de um assassinato. O policial que atendeu ele falou: Olha, meu patrão, o meu supervisor está aqui, o delegado, você pode fazer diretamente com ele. Quando o delegado chegou, ele percebeu que o delegado era justamente aquele assassino que estava lá dentrinho do banheiro. E ele acabou não denunciando, ele acabou contando que ele tinha uma gatinha, porque ele queria falar que a gatinha estava sumida, e então ele queria que alguém fosse com ele no apartamento para ver se encontrava a gatinha, que era muito amiga dele, e o delegado acabou indo com ele. E o delegado, já cabreiro com aquele cego, ele começou a fazer teste com ele para ver se realmente ele era cego. E ele passou em todas as provas que o delegado tentava fazer com ele. O que aconteceu? Essa mulher, aonde ele havia tocado o piano para ela, fazendo a surpresa para ela, tinha uma mocinha. Essa mocinha ficou conhecendo ele e queria que ele desse aula de piano para ela. E ele combinou com ela, então ele iria lá dar aula de piano. E essa mulher tinha uma vizinha que era daquele tipo assim, muito fofoqueira. Tudo que acontece no vizinho ela tá olhando. Tudo que acontece no vizinho ela sabe. Então, no dia do enterro do homem que eles havia matado, essa vizinha escutou a mulher dando a versão dela, o que tinha acontecido naquele dia. A vizinha chamou uma polícia em particular e falou que ela estava mentindo, porque havia coisas ali que não era verdadeira.
O delegado ficou sabendo daquela história e, como eles eram amantes, os dois, a mulher e o delegado, eles falaram que a mulher então deveria ter visto alguma coisa. A mulher foi lá no apartamento e matou, jogou essa vizinha da sacada lá para baixo, lá no chão. E foi bem na hora que ele estava chegando para dar aula para a enteada dela. Enfim, ele chegou, deu a aula dele e a mulher começou a desconfiar que ele não era cego. Ela falou: esse cara, eu tô achando que ele não é cego. E ela foi fazer uma visita para ele na casa dele e levou doces. Esses doces estavam envenenados e ela deu para ele. Ele não podia ficar sem comer na frente da visita, porque a visita estava ali e ele tinha que comer, porque ela levou para ele. E ele comeu. E de repente ele começou a sentir mal. Ele passou muito mal, caiu e tudo. E quando ele acordou, ele percebeu que realmente naquela hora ele estava realmente cego, que até então ele não era cego. Ele estava fingindo, que até agora eu não entendi por que ele fingia que era cego. Segundo ele falava que ele fingia que era cego para ele se concentrar na música, para ele se concentrar na hora que ele estava tocando, segundo a teoria dele. Eu não entendi por que ele fingia que era cego. O que aconteceu? Quando ele percebeu que realmente era cego e ela contou para o delegado que ele não era cego, então eles armaram para matar ele. E ele, naquele momento, ele estava cego. E o homem, o delegado, foi lá para matar ele. E ele começou a correr e como ele não estava realmente enxergando, ele acabou sendo atropelado na rua e recolhido por 3 pessoas que eram traficantes de órgãos. Eles pegavam as pessoas saudáveis, tiravam o rim para vender e para ganhar dinheiro. Levaram ele. Chegando lá, quando ele fingia que era cego, ele conhecia a mulher. E ele sabia que aquela mulher tinha uma imagem de uma pessoa que esses indianos idolatra. Ele sabia que ela tinha uma tatuagem no braço. Então, na hora que ele percebeu que eles iam cortar ele, que ele ia ser anestesiado, e ele falava que ele jurava que ele nunca ia contar para ninguém, e falou o nome daquela imagem que estava no braço da mulher. O que a mulher fez? Não faça isso, porque ele acredita nessa divindade nossa, não sei o quê. E acabou não tirando o rim dele, e eles se tornaram amigos. Amigo aspa. Eles se juntaram e falaram: vamos fazer um plano para a gente arrecadar dinheiro, tirando o dinheiro do delegado e da mulher. O que eles fizeram? Raptaram a mulher, levaram ela, botaram dentro do porta-mala e ligaram para o delegado, para a casa do delegado. Quem atendeu foi a mulher dele. E ele pegou e disse que ele queria X quantia em dinheiro, porque senão ia contar quem era ele, que ele era um assassino, que ele era amante da mulher, e uma porção de ameaças. E a mulher ficou extremamente brava, mas mesmo assim eles arrumaram o dinheiro para ele entregar esse dinheiro para ela. E foi. Nessa entrega, um dos bandidos, desses traficantes de órgãos, naquela confusão do dinheiro e de tiros e tal, um acabou morrendo e a mulher, de medo, ela fugiu, sobrou um só. Esse um, ainda com a mulher dentro do porta-mala, chamou o ceguinho para que eles fossem embora. E aí ele falou: olha, a mulher está ali no porta-mala e nós vamos fazer o seguinte: eu vou tirar o rim dela para vender, porque dá uma grana boa, e você fica com a córnea, para poder recuperar a sua vista. Eles estavam indo numa estrada meia deserta, perto dessa lavoura de repolho que eu falei para vocês no início do filme. O que aconteceu? Ela começou a fazer barulho lá atrás no porta-mala
E o motorista, que era o cara, ele falava que ele era médico, que era traficante de órgãos, ele desceu para ir lá, para ver o que estava acontecendo lá atrás. Quando ele chegou, a mulher matou ele, cortou o pescoço dele e voltou para o volante. Ela foi dirigindo. E ele continuou conversando normalmente e falando: olha, como se fosse o traficante. Como ele era cego, estava cego, ele não viu a diferença entre ela e o traficante. Aí, como ele estava conversando, e ela pegou e falou: desce daqui, desce do carro. Ele desceu. E ela ia embora. Depois ela olhou pelo retrovisor e falou: eu vou matar ele. Deu a volta e acelerou o carro. Nesse interim, como eu falei para vocês, que tinha um coelhinho que estava comendo repolho e um agricultor ia atirar no coelhinho. E foi nessa hora, na hora que o agricultor atirou no coelho, esse coelho bateu no para-brisa do carro dela, o carro virou e ela morreu. Acontece o seguinte: tem uma passagem de tempo de 2 anos, em algum lugar na Europa. Ele vai num bar, tá tocando num bar, e quando ele sai do bar, ele estava saindo do bar, uma pessoa vai e dá uma bengala para ele, a cabeça da bengala era um coelhinho. E quando ele vai saindo, ele chuta normalmente uma lata. Agora eu pergunto para vocês: aonde ele tirou a córnea? Do coelhinho ou da mulher antes dela morrer? Fica para você essa pergunta.